Ó Senhor Jesus, amém, aleluia, amém. Jesus é o Senhor, amém. Estamos muito contentes outra vez aqui em Mossoró, amém. Já é hoje a terceira mensagem dessa série daqui das igrejas do Nordeste. Nós começamos em João Pessoa e ontem foi em Natal e aqui finalmente chegamos em Mossoró e termina essa série de 3 mensagens. Irmãos, hoje o começo eu vou correr um pouco, porque você pode acessar as mensagens tanto de João Pessoa como de Natal, para nós avançarmos mais um pouco, Irmãos, eu quero louvar o Senhor, que Deus realmente ama o homem. Ele nos ama, Ele investiu tudo em nós. E nós precisamos reconhecer isso e precisamos, irmãos, ter um coração de gratidão. Ó Senhor Jesus, Deus nos criou de uma maneira tão diferente que Ele formou o homem do pó da terra. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar. Ele formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem então viveu. Passou a ser uma alma vivente. Isto é, nós somos criados pelo sopro divino, o sopro de Deus. Esse Deus não é um Deus limitado como nós, não é um Deus físico nem material. Esse Deus, irmão, nosso Deus é um Deus que habita na eternidade. Ele é um Deus eterno. Esse Deus eterno soprou um sopro eterno dentro de nós e formou o espírito do homem. Portanto, nós não somos iguais a qualquer outra criatura. O homem é diferente. O homem tem o sopro de Deus dentro de si. Tanto é que no livro de Jó, o jovem Eliú disse para o Jó: na verdade, há um espírito no homem, e o sopro de Todo-Poderoso lhe faz entendido ou lhe dá vida. Por isso, irmãos, nós temos, aleluia, um espírito formado pelo sopro de Deus. Portanto, nosso espírito é eterno. Que quem soprou esse fôlego de vida é eterno. Nós temos um espírito eterno e nós nos tornamos uma alma vivente. Essa alma também é eterna. A alma é a nossa pessoa, é a nossa personalidade. Cada um tem o seu, tem a sua personalidade, tem uma pessoa diferente. Nós somos o que? Nós somos, Deus nos criou individualmente diferente. Graças a Deus. E no nosso corpo nós somos formados do pó da terra. Esse corpo aqui é feito de barro, do pó da terra. Esse corpo, um dia o seu prazo termina. Do pó veio e para o pó irá. Mas, graças a Deus, o nosso espírito e a nossa alma não. E um dia, irmãos, todo aquele que creu em Jesus recebeu a sua vida, recebeu a vida eterna. Deus nos dará um outro corpo. Amém. Esse corpo será o corpo da ressurreição, um corpo imortal, um corpo, irmãos, que não morrerá. Esse corpo poderá viver juntamente com o nosso espírito e alma por toda a eternidade, junto com o nosso Deus eterno. Graças ao Senhor. Bom, e o homem, infelizmente, eu vou correr um pouco, Infelizmente o homem, ele fez uma escolha errada. A serpente veio enganar Eva, e a Eva optou por comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia ordenado a Adão que não comesse. Essa ordem foi dada a Adão antes da criação da Eva. E quando a serpente disse para a mulher: Deus não quer que você coma dessa árvore, porque o dia em que você comer do fruto dessa árvore, você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. E isso então a atraiu para
comer, então ela teria uma capacidade de discernir o bem e o mal. Então ela na inocência não sabia que ela então estaria optando se desligar de Deus. Irmãos, essa foi a tragédia do homem. E o homem e a mulher comeu da árvore do conhecimento, do fruto da árvore do conhecimento, e também deu para o seu marido, e o seu marido comeu. Irmãos, toda desgraça começou aí. Primeiro, ela foi atender esse diálogo com a serpente, sem a cobertura do seu marido, e o seu marido sem a cobertura de Deus. E o seu marido, por sua vez, irmão, muitas vezes a gente culpa a mulher, certo? A mulher que trouxe toda a desgraça para a humanidade. Irmãos, na verdade eu queria dizer hoje à noite que o homem pecou por omissão. O homem se omitiu. Nessa hora, ele deveria estar presente, porque Deus havia encarregado o homem de cuidar, cultivar o jardim e guardar o jardim, não é isso? Era responsabilidade do homem. O homem deveria estar lá, nesse diálogo entre a serpente e a mulher. Então o homem já pecou por omissão. Não adianta você, homem, ficar falando, jogando essa culpa para tua mulher, não, dizendo, você, a mulher, trouxe desgraça para a humanidade. A mulher tem que dizer, é porque você foi omisso, certo? O homem foi omisso. E muitas vezes nas coisas espirituais o homem é omisso. Não pode ser omisso, né? Amém? Amém. Precisamos estar encabeçados. Amém. O homem precisa estar encabeçado em Deus. Amém. Bom, aí então o que aconteceu? Irmãos, parece uma história para criança ouvir e dormir, mas irmãos, uma coisa muito séria aconteceu. Que coisa séria aconteceu? O homem simplesmente, ao escolher uma outra fonte, conhecimento do bem e do mal, o ser humano, se desligou de Deus, desconectou de Deus. A partir daquele dia, irmãos, o homem está por conta própria. E o homem ficou sem cabeça. O homem desencabeçou-se de Deus. Não tem mais Deus como o seu encabeçamento. Irmão, isso parece uma coisa que não tem muita importância, mas isso tem toda a importância. É nessa hora, irmãos, que o ser humano caiu na tragédia, caiu na desgraça. Ó Senhor Jesus, o que fazer agora? O homem, não é isso? Caiu numa situação miserável. O que tem na cabeça do homem? Nada. Vaidade dos seus pensamentos, né? Eu vou ler rapidamente para vocês Efésios 4. Senhor Jesus. Efésios 4. Eu vou mostrar para você o ser humano, depois que desconectou de Deus, como anda. Versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Irmãos, como andam os gentios? Como anda alguém que se desconectou de Deus? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Que é vaidade? Que significa vaidade? Vaidade significa nada. Nulidade, não é? Zero e vaidade é a mesma coisa. Portanto, irmãos, o homem não tem nada na cabeça. Nos seus pensamentos só tem vazio, vaidade dos seus pensamentos. Obscurecidos de entendimento, irmãos, estou dizendo isso com relação a todo homem, todo ser humano, depois que se desconectou de Deus. Os obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução
Irmãos, essa dissolução significa licenciosidade, lascívia, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Impureza aqui, irmãos, se refere à luxúria, a desejos sexuais. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Portanto, irmãos, o homem está perdido. Eu digo o homem, todo ser humano que vive sobre essa terra, irmãos, depois que se desconectou de Deus, está totalmente perdido, está totalmente sem direção. E caiu na lama, na sujeira, e não tem mais como se libertar disso. Essa figura aqui, ó. E, portanto, irmãos, todo pecador já foi condenado por Deus, já foi destinado para o fogo eterno. Por que fogo eterno? Porque já que nosso espírito e nossa alma são eternas, o castigo tem que ser fogo eterno. Não tem solução. Por quê? Para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados, precisa haver derramamento de sangue. Mas se houver derramamento de sangue, também estaremos acabados. Então nós ficamos num beco sem saída, não tem como sair disso. Portanto, todos nós já estamos bem perto da condenação, bem perto do castigo eterno, já queimando no fogo eterno. Alguns de nós estavam já bem perto, porque ninguém sabe se amanhã você vai estar vivo, ninguém sabe. Portanto, irmãos, quanto mais perto da morte você estiver, mais perto do fogo você está. Mas, irmãos, ó Senhor Jesus, esse homem caiu na desgraça, não tem salvação, não tem solução para o homem. Você acredita nisso? Não tem solução. Desde a criação de Adão até a vinda de Cristo, esse período de alguns milhares de anos, Deus operou milagres com os patriarcas, com Adão. E vocês sabem, eu não vou contar a história de novo, não vou detalhar essa história. Vocês sabem que nem com os patriarcas, mesmo com Caim, já matou Abel, e Caim foi expulso da presença de Deus e fundou uma civilização sem Deus. E Deus então fez com que Adão tivesse outro filho, Sete, e de Sete nasceu Enos, e o homem passou a invocar o nome do Senhor. Só que, irmãos, já no capítulo 6 de Gênesis, o homem já havia caído em toda sorte de maldade e violência. No capítulo 6 de Gênesis, Deus disse o seguinte: o meu espírito não contenderá mais no homem. Por quê? Porque esse homem é carnal, se tornou carne. Ó Senhor Jesus. E logo mais para frente, irmãos, o que fez? Deus então quis destruir a humanidade, destruir o homem que ele fez, mas ele escolheu Noé, porque Noé achou graça diante de Deus. E ele pediu para Noé construir uma arca, e depois de terminar a arca, ele e a sua família toda foi salva do dilúvio através da arca. Irmãos, a vida da igreja é essa arca. Amém. Se você quer salvar sua família, traga para a arca. Amém. Aqui, irmãos, nós somos salvos. Amém. Depois eu falo isso, não vou falar agora não. Bom, depois disso, irmãos, depois que terminou o dilúvio, né, começou de novo o homem, a civilização se espalhando. Irmãos, de novo o homem só praticava maldade, violência, corrupção. E quando chegou no tempo de Deus chamar Abraão, onde estava Abraão? Abraão vivia na terra de ídolos, na Assíria, em Ur dos Caldeus, na Caldeia. Ali todo mundo adorava ídolos. E Deus chamou Abraão, lhe deu uma promessa, ele não tinha filho, e Deus lhe deu um filho, fez um milagre na vida dele, não é assim? Veio Isaac, depois de Isaac veio Jacó, de Jacó veio um povo inteiro.
Esse povo, para preservar a vida da fome, desceu no Egito. Eles ficaram 400 anos no Egito. Deus, com a mão poderosa, tirou esse povo do Egito. Eu estou encurtando a história, tá? E Deus, efetuou milagres e mais milagres com esse povo. Mas, irmãos, esse povo rebelde, murmurador, esse povo ingrato, não é assim? Quando Deus, dura serviço, quando o povo estava no Monte Sinai, quando Deus finalmente teve uma esperança de ter uma nação santa, povo de propriedade exclusiva dele, ele queria um reino de sacerdotes, Deus queria fazer deles uma nação santa, e 40 dias depois, Moisés no Monte Sinai, recebendo a lei de Deus, os mandamentos de Deus, as instruções de Deus, o povo já se corrompeu. Pediu para Arão fazer um ídolo, um bezerro de ouro, e chamaram o bezerro de ouro de deuses que os havia tirado do Egito. Isso ofendeu grandemente a Deus. Deus queria destruir aquele povo e propôs a Moisés fazer da descendência dele uma nova nação que possuiria a terra de Canaã. Mas o Moisés disse, não, a sua promessa foi feita a Abraão, Isaque e Jacó, não é para mim, é para Abraão, Isaque e Jacó. E Deus então finalmente introduziu esse povo rebelde na terra boa de Canaã. Vocês sabem dessa história, não? E depois eu vou encurtar mais a história. Depois de toda a história, vocês sabem, depois Moisés veio Josué, de Josué veio o tempo de juízes, confusão. E depois Deus então levantou Samuel, de Samuel foi introduzido reis, e dentre os reis, Davi era o rei que era segundo o coração de Deus. Mas, irmãos, mesmo Davi também cometeu uma série de pecados graves. E depois Davi se arrependeu, Deus ainda foi com ele. Salomão edificou o templo. Salomão, da descendência de Salomão, irmãos, mais tarde se dividiu em 2 reinos. Vocês conhecem a história. O reino de Israel foi parar espalhado na Assíria, e o reino de Judá no final foi para Babilônia, cativeiro babilônico. 70 anos depois, Deus levantou o rei Ciro e restaurou, Jerusalém, o templo, e depois usou Neemias para restaurar a cidade de Jerusalém. Mas ficou nisso. Quando terminou o registro do Antigo Testamento que está na sua Bíblia, qual foi o resultado? Como a sua Bíblia termina antes da vinda de Cristo? Irmãos, um caos, não teve resultado nenhum, não é verdade? Aquele povo, não é isso? Espalhado. Ó Senhor Jesus. Irmãos, homem não tem jeito, é um caso perdido. Deus trabalha, opera milagres, opera, não é isso? Com sinais, prodígios. Esse povo é ingrato, esse povo é murmurador, esse povo se queixa, esse povo, o quê? Vive na carne, porque é carnal, não tem solução. Vamos embora, vamos terminar essa reunião, porque o homem não tem solução. Não tem solução, você e eu não temos solução. Ó Senhor Jesus. Os principados e potestades já deviam estar se gabando de que eles haviam danificado o homem para sempre. Nem Deus consegue mais modificar esse homem, trabalhar nesse homem. Esse homem tão corrompido, não é? Pelo pecado, pela vaidade dos seus pensamentos, pela sua carne. Irmãos, o homem ficou imprestável para o propósito de Deus. Mas quando chegou o tempo, Deus enviou Cristo. Amém. E Cristo veio à semelhança de homem. Amém. Ele veio como um de nós. Por quê? Porque Deus deseja salvar o homem. Amém. Ele morreu por nós. Amém. Ele viveu uma vida vitoriosa. Ele em nenhum momento ele viveu pela sua própria vontade. Ele dizia em João 5, 6, 7:
que ele veio aqui para fazer a vontade daquele que o enviou. Ele não veio aqui para fazer a sua própria vontade. Ele não estava aqui para falar suas próprias palavras. Ele estava aqui para falar o que o Pai queria falar. Ele estava aqui para fazer o que o Pai queria fazer. Ele nem sequer o tempo era dele. Ele não tinha liberdade de ir e vir, como o homem todo reclama dessa liberdade. Mas Jesus não tinha nem liberdade de ir e vir, porque o tempo está na mão do Pai. Ele viveu a vida inteira uma vida de cruz, de renúncia de si mesmo, negação do eu. E ele finalmente morreu na cruz. A morte redentora da cruz, o sangue derramado na cruz, Deus então, ele fez a obra de redenção. Perdoou nossos pecados. Deus teve base para perdoar nossos pecados. E Deus também fez com que do seu lado não só saísse água quando o soldado lhe furou o lado, mas também saiu, não só sangue, mas também saiu água. Sangue para nossa redenção, perdão dos nossos pecados. Mas a água, irmãos, é para nos dar a vida de Deus. Aí está a salvação do homem. A salvação do homem, irmão, não é apenas uma força exterior tentando nos mudar. Não. A salvação do homem, irmãos, a esperança do homem ser transformado, irmãos, é uma mudança de dentro para fora. Então, graças a Deus que Cristo morreu por nós, derramou seu sangue e Ele liberou a sua vida, liberou a vida divina. Irmãos, entraria em todo aquele que nele cresce. Amém. Foi nesse momento, irmãos, que Deus revelou o seu mistério por meio dos apóstolos e profetas. Nem os principados potestades, nem Satanás sabia direito como Deus ia trabalhar no homem, como Deus ia fazer para salvar o homem. Deus então tirou uma carta na manga. E essa carta na manga, irmãos, a Bíblia chama de mistério. O mistério que estiver oculto por séculos e gerações. Isso está em Colossenses 1. Não é? Colossenses 1, versículo 26. Aleluia, agora temos esperança. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, agora Deus tem esperança sobre o homem. Quando Cristo veio, Deus agora tem esperança. Porque até então, irmãos, nem Deus tem como trabalhar no homem. Esse homem é tão difícil de ser trabalhado, nem Deus tem jeito. Mas graças a Deus, irmãos, Deus preparou Cristo. E Cristo em nós, não é Cristo fora de nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Deus agora tem esperança no homem, que o homem alcance a glória dele. Ó Senhor Jesus. E esse mistério tem tudo a ver com a questão de encabeçamento. Porque o homem perdeu o encabeçamento lá no Jardim do Éden. E esse mistério de Deus, Cristo, tem que levar o homem de volta a estar encabeçado. Então isso está em Efésios capítulo 1. Vamos dar uma olhada. Senhor Jesus. Efésios capítulo 1. Versículo 8. Efésios 3. Efésios 1. Efésios 1. Versículo 9. Desvendando o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu
como as da terra. Quer dizer, esse mistério que Deus escondeu no seu coração, não revelou a ninguém, mas depois que Cristo veio na terra, realizou a sua obra, Deus então puxou essa carta. E esse mistério também, irmãos, visa fazer todas as coisas encabeçarem em Cristo. Porque com a queda do homem, todas as coisas ficaram também desconectadas, sabia disso? Por isso, irmãos, que o pecado entrou no mundo. Esse mundo todo foi o quê? Contaminado com a queda do homem. E tudo se desconectou de Deus. Por isso, irmãos, até toda a criação, Paulo fala em Romanos, toda a criação hoje geme, esperando a redenção dos filhos de Deus. Por quê? Porque com a queda do homem, tudo ficou sem cabeça, tudo ficou desordenado. Mas, irmãos, com a vinda de Cristo, o mistério tem uma função. Qual é a função? De encabeçar todas as coisas de novo em Cristo. Amém. Irmão, quando todas as coisas são encabeçadas em Cristo, tudo entra em ordem de novo. Amém. Mas você vai dizer, mas aqui não fala que nós somos encabeçados. Tá bom, então vamos ver versículo 22, 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, esse é um grande mistério. Quando Cristo veio, Deus então agora tem esperança de encabeçar, fazer Cristo encabeçar todas as coisas. Mas para Cristo encabeçar todas as coisas, primeiramente, Ele precisa encabeçar a igreja. Então Ele deu a igreja, que é Cristo, como cabeça. Irmãos, hoje, que maravilha! Nós ganhamos na loteria celestial. Eu estou na igreja. Você está na igreja? Irmãos, a igreja tem cabeça. Eu e você vivíamos como galinha sem cabeça, não sabe para onde vai, mas agora eu estou encabeçado. Aleluia. Encabeçado para quê, irmãos? Qual é a função principal do encabeçamento? Da direção, não é? Mas, irmãos, encabeçamento significa autoridade, não é? Encabeçamento significa Deus, então, é nossa cabeça. Ele tem autoridade sobre nós. Só que toda vez que o homem fala em autoridade, já pensa em polícia, já pensa em Polícia Federal, né? Ministério Público, não é isso? Sérgio Moro. Mas, irmãos, o encabeçamento, a autoridade de Deus, sabe para quê? É para quê? Principalmente para quê? Para nos suprir. Amém. Para nos dar tudo. Amém. Você sabia que quando Deus criou o homem, eu li agora há pouco, Gênesis 2:7, formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. E no versículo 8, isso é versículo 7, no versículo 8, Deus já proveu tudo que o homem precisa. Deus plantou um jardim no Éden. Pode dar uma olhada na sua Bíblia, está no versículo 8. Em versículo 9, Deus fez brotar do solo toda sorte de árvore agradável à vista e boa para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, por causa do livre-arbítrio do homem. Irmãos, Deus pensou em todas as necessidades do homem. Você sabia, irmãos, você sabia que nosso Deus, Ele é o Deus provedor do homem? Você tem noção de que esse Deus que nos criou,
Ele quer prover ao homem, Ele quer dar para o homem tudo que o homem precisa. Mas por que o homem vive nessa miséria? É justamente por falta de encabeçamento. Por isso, irmãos, a partir do encabeçamento, a gente não precisa mais viver na miséria. Você vai viver em caos. O encabeçamento é tão importante, irmãos, é para esse Deus provedor nos suprir. Amém. Quem aqui é provedor da sua família? Amém. Como você é provedor? Você trabalha, ganha dinheiro, você entrega o dinheiro para tua mulher fazer supermercado, não é isso? Fazer compra no mercadinho, certo? E também compra alguns pares de sapato, né? Que a mulher gosta de sapato, né? E quando sobra, né, dinheiro. Mas, irmão, Deus provedor não é assim, sabia? Deus não precisa ganhar dinheiro e nos entregar dinheiro para comprar no supermercado, comprar nas lojas, porque Deus, Ele é o fornecedor de tudo. Amém. Ele faz surgir todas as coisas do nada, porque tudo foi criado por Ele. Amém. Deus provedor é diferente do homem provedor. O homem provedor tem que ganhar dinheiro e buscar em algum lugar, precisa de algum fornecedor. Deus é o seu próprio fornecedor. Deus é fornecedor do homem. O que você precisa? Ele é. Ele pode fazer surgir do nada. Ele é a origem, Ele é o originador. Tudo que você enxerga por aqui, tudo que você vê, tudo que você desfruta todos os dias, Ele quem criou. Não é verdade? Irmão, tendo um Deus desse, que mais falta ao homem? Que mais falta ao homem? Falta nada. Só que o homem quis desencabeçar dele. Ele foi escolher outra coisa. Irmão, é ou não é tolice? É ou não é tolice? Não foi você que, não sou eu que estou falando, não. Jeremias falou isso. Jeremias 2, como fala? Jeremias 2. O próprio Deus não conseguia acreditar que o homem foi fazer essa troca tola, né? 2, vou ler desde o versículo 11. Ele diz assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses, que nenhuma nação troca seus deuses que são ídolos, não são nada, não são deuses verdadeiros, e nem isso eles trocam, não é isso? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Acredite nisso, pasmem. Espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Você acredita que o homem fez essa troca? O homem preferiu, com a árvore do conhecimento do bem e do mal, cavar seu próprio poço para buscar um pouco de água, mas esse poço não retém água, e largou o manancial de águas vivas, um manancial, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, o homem foi abandonar ele. Graças a Deus que veio Cristo. Amém. Cristo veio, irmão, nos encabeçou de novo. Aleluia. Nesse Deus provedor. Joel, você sabe cantar aquele hino 121? A porção que nós perdemos em Adão, nós ganhamos em Cristo de novo. Adão perdeu essa porção, manancial de águas vivas, mas em Cristo
nós recuperamos de volta o Deus provedor. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, Deus tem esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. Porque Cristo não só redimiu você, Ele não só derramou seu sangue para Deus perdoar os seus pecados, não só Ele fluiu do seu lado vida de Deus para você receber a vida de Deus, mas Ele te conectou de volta ao Deus provedor. Amém. Irmãos, é isso que eu quero que vocês vejam isso, a importância disso. Você precisa estar encabeçado em Cristo. Amém. Por isso que em Colossenses 1, irmão, no livro de Colossenses é para mostrar que Cristo tem a primazia. Amém. Cristo é a cabeça. Cristo é antes de tudo. Se você estiver, tem Cristo em primeiro lugar da sua vida, você estará encabeçado. Amém. E quem está encabeçado, irmãos, tem tudo, porque foi conectado de volta ao manancial de águas vivas. Glória a Deus. Vocês se lembram? Eu já falei tanto em João Pessoa como em Natal. Eu gosto desse versículo de João 7. João 7:37. Jesus estava convidando a humanidade que se desconectou do Deus provedor a se conectar de novo. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: ora, tudo que vocês têm hoje, por máximo de esforço que vocês façam para se alegrar nas festas, das 3 grandes festas do povo judeu, ainda é uma cisterna rota. Mas eu estou convidando vocês, quem quiser de novo voltar a encabeçar-se no Deus provedor, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, aleluia, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, porque o homem pode se conectar de volta ao manancial de águas vivas. É que nem você ali, isso aqui está sem bateria, tal, mas você tem uma barragem em Itaipu do lado, Itaipu, gerando todas aquelas mega quilowatts de energia, e você, tentando girar aquele dínamo, não é isso? Aquelas lanternas chinesas, não é isso? Aquela lanterna chinesa que você gira aqui para ter um pouco de luz, né? Então, e sendo que você tem um manancial de águas vivas, que é uma barragem em Itaipu gerando milhões de quilowatts de energia, e você aqui morrendo de miséria, vivendo do lado do Itaipu. Irmãos, Jesus veio como a linha de transmissão de Itaipu. Se alguém tem sede, eu posso conectar você. Uma vez, eu me lembro, muitos anos atrás, eu estava indo com um irmão. Eu tinha um ômega velho, né? Aquele ômega antigo, tal, e tinha um ômega e o tanque de gasolina, não sei, alguma coisa aconteceu, achatou e não marcou que estava acabando a gasolina. Eu não estava chegando perto de um posto de gasolina, acabou a gasolina. E eu encostei logo. Era uma subidinha assim leve. E eu e outro irmão estavam junto, indo para a estância. Irmãos, e o ômega é pesado, né? E é uma ladeira assim suave, mas é subida. E o poço é logo ali, acho que uns 300, 400 metros. Eu falei, irmão, vamos empurrar. Rapaz, eu não consegui empurrar mais que 10 metros não. Uma coisa estava dura, né? Aí o que eu fiz? Não, fica aí. Eu fui até o poço, peguei, não é, um saquinho e tal, e trouxe e coloquei. Irmãos, que diferença
Quando eu pus a gasolina, eu virei a chave de tchum, certo? Tal, e foi embora. Aí eu vi a diferença entre a cisterna rota com o manancial de águas vivas. Irmão, nós temos tudo para funcionar só na chave. Tchum! É isso? Só fazer aquela força toda. Eu tenho uma facilidade de suar, não é isso? Fico todo suado quando faço um pouco de força. Irmãos, agora não precisa nem de suor. Hein? Sem dinheiro, sem preço. Para que gastar suor naquilo que não é pão, não é de nenhum valor? Irmãos, o Senhor está propondo, quando cremos no Senhor Jesus, nós receberíamos o quê? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rio de água viva. Mas ele diz com respeito a quê? Ao Espírito. Isso ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Isto é, Jesus veio aqui na terra justamente para terminar essa operação, essa função dele. Ele precisava cumprir toda a sua trajetória como homem e vencer como homem e morrer uma morte redentora por causa do homem, né? E Deus ao terceiro dia o ressuscitaria, porque a ressurreição significa a aprovação de Deus. Se o homem Jesus tivesse tido alguma falha na sua vida por 5 segundos, ele viveu por conta própria, não viveu debaixo do comando de Deus, do encabeçamento de Deus, Deus não o aprovaria. E o resultado de não o aprovar, o deixaria na corrupção. Quer dizer, como todo homem, essa carne se decomporia. Mas a carne de Jesus não decompôs, não viu a corrupção, porque Deus o ressuscitou. Varão aprovado por Deus. E ainda disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Esse hoje, irmãos, esse tu és o meu filho, irmãos, esse tu, Cristo, é como homem. Porque como Deus, ele já era filho de Deus, não é? Ele era o filho unigênito de Deus. Mas naquele dia, na ressurreição, ele se tornou Jesus homem, o filho primogênito de Deus. Irmãos, é o primeiro homem a ser aprovado por Deus. O primeiro homem foi aprovado no vestibular. E o primeiro significa tem outros, porque Deus abriu a porteira. Porteira para nós, para mim e para você. Não é isso? Porque ele agora tem uma função em Hebreus, o livro de Hebreus fala, a função dele, irmãos, é levar muitos filhos de Deus à glória. E ele então foi glorificado. Todos os seus elementos vencedores como homem foram introduzidos no Espírito de Deus. Isto é, Êxodo 30, as 4 especiarias foram acrescentadas a um hin de azeite puro, que significa Espírito de Deus, e isso comporia o óleo sagrado da unção. Dá uma olhada no Êxodo 30, não precisa ser agora, eu não tenho tempo de abrir. Você abre a sua Bíblia em casa, Êxodo 30, veja como é feito o óleo sagrado da unção. A base do óleo é azeite puro. O azeite puro significa o Espírito de Deus. E 4 especiarias indicam os elementos que Cristo passou como homem, foram acrescentados nesse hin de azeite puro no Espírito de Deus. Isso formou o óleo sagrado da unção, isso formou o Espírito. Amém. Irmãos, Paulo fala em Gálatas, não é isso? Ó Gálatas insensatos, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé, ou pela pregação da fé? Então, pela fé, irmãos, eu e você recebemos esse Espírito maravilhoso. Amém. Esse Espírito, irmãos, que daria todas as chances para nós vencermos.
o que não foi possível no Antigo Testamento. Antes da vinda de Cristo não foi possível, mas agora é possível. Porque eu e você fomos reconectados ao Deus provedor, que pode prover tudo que um homem precisa, agora ainda com a, eu não gosto de usar essa palavra, customização, né? Com a customização, isto é, com a personalização, como é que é? Personalização, né? Tá certo? Personalização para a necessidade do homem. Foi feito sob medida para o homem. É um alfaiate que fez, né, uma camisa sob medida para você, um terno sob medida para você. Irmãos, esse Espírito foi feito sob medida para você. Amém. Tudo que você precisasse, irmãos, esse Espírito é. Ó Senhor Jesus. Oh, o que eu faço? Falo ou não falo? Bom, tem muito tempo aqui, vou gastar muito tempo, mas vamos lá. Bom, aí, primeiro teste. Abraão recebeu muitas promessas de Deus. E Deus disse para ele que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas eu pergunto para você, como Deus consegue abençoar todas as famílias da terra por meio de Abraão? De uma maneira prática. Nós aceitamos essa palavra, nós ouvimos essa palavra, aceitamos essa palavra. Mas, irmãos, como na prática isso ocorre? E Deus havia prometido descendência para ele, que a sua descendência seria tão numerosa como as areias do mar, como as estrelas do céu, não é? Seria uma nação forte. E não só, irmãos, a descendência terrena, que é o povo de Israel, mas a descendência celestial, que seria a igreja. Amém. Pela porta da fé. Mas Abraão lembrou o Senhor: peraí, você me deu, ó Deus, o Senhor me deu tantas promessas, mas que o Senhor esqueceu de uma coisa: não me deu filho. E sem filho não tenho descendência. Pode ser o Damasceno na minha casa, o Eliezer? Deus disse não, não pode, tem que nascer de ti. Então isso preocupou Abraão. E agora? Então aquela noite deve ter chamado a Sara, falou para Sara: Sara, vamos ter que fazer uma reunião aqui do conselho para a gente decidir o que fazer, porque Deus falou que tem que nascer de mim para que todas as promessas de Deus se cumpram. O que eu faço? Você não pode mais ter filho, e eu também estou velho. O que a gente faz? E a Sara deu um conselho bom, né? Falou: o Senhor não falou de mim, mas falou de você. Então, eu tenho uma serva aí, quem sabe, né? Ainda dá para gerar um filho para você. E Abraão anuiu, e realmente com esforço humano deram uma ajudazinha a Deus, não é isso? E gerou Ismael. E Deus ficou quietinho lá, né? Por 13 anos ficou quietinho. E 13 anos depois, aos 99 anos de idade, Deus então aparece a Abraão. Você não crê? Você não crê que eu posso te dar um filho? Aí ele apareceu a Abraão, o que ele disse? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Isso está em Gênesis 17. O Deus Todo-Poderoso aqui, irmãos, em hebraico é El Shaddai. El é Deus. Shaddai significa, aqui está falando, tem um sentido de todo-poderoso, mas tem um sentido de todo-suficiente. Porque Shaddai, essa palavra Shaddai, tem alguns lugares que são traduzidos para basta, bastante, é o bastante. Então é o Deus que é o bastante para você.
o Deus que lhe basta, tudo que você precisar, Ele tem. Então esse é o Deus El Shaddai. Mas esse Deus El Shaddai tem uma função específica. Além de suprir tudo para o homem, Ele veio para suprir um filho para Abraão. Né, Carlos? A gente está procurando multiplicar os grupos familiares para ver se o Senhor nos abençoa, não é isso? A igreja possa crescer em qualidade, em quantidade. Não sabe quem pode nos dar isso? É o Deus El Shaddai, sabia? Abraão não tinha filho, tinha descendência, e Deus disse: eu posso te dar. Invoca esse nome, El Shaddai. Eu posso te dar, né? Não é isso que está escrito aqui? Olha aqui, versículo 1. Quando atingiu Abraão, Gênesis 17. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Olha o versículo 6. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Então, El Shaddai vem para nos suprir, principalmente, irmãos, para nos tornar fecundos e frutíferos. Quem quer ser frutífero para o Senhor? Quem quer ser fecundo espiritualmente? Irmãos, nós temos o El Shaddai. Por que eu digo isso? Vou mostrar para você outro lugar que fala em El Shaddai. Capítulo 28 de Gênesis, versículo 3. Deus Todo-Poderoso te abençoe. Esse Deus Todo-Poderoso aqui é El Shaddai. El Shaddai te abençoe. Te abençoe em que sentido? Especificamente, que te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. Então, El Shaddai visa nos tornar fecundos, visa nos multiplicar. Ó Senhor Jesus! Você não acredita ainda no que eu estou falando? Então 35:11, Gênesis 35:11, também é El Shaddai. 35:11, Gênesis. Disse-lhe mais: eu sou El Shaddai, sê fecundo e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Tá? E 48:3. Ou 43:14, perdão, 43:14. Não, para ganhar tempo, vamos para o 48:3. 48:3. Para ganhar tempo. A gente não precisa ler tudo, não. 48:3. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso, que é El Shaddai, me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, a tua descendência darei essa terra em possessão perpétua. Aleluia, irmãos. Amém. Cristo veio nos reconectar com Deus. Amém. Esse Deus que é manancial de águas vivas. Mas esse Deus também é El Shaddai. Amém. Quando a gente não consegue mais produzir filhos para Deus, não consegue mais ser fecundo para Deus, consegue mais ser útil para Deus. Mas Deus, esse El Shaddai, da mesma forma que Ele supriu Abraão, Ele pode suprir você. Amém. Você crê ou não crê nisso? Amém. E por outro lado, vocês se lembram de Moisés? Moisés, numa sarça, ele encontrou-se com Deus de novo. E Deus então mandou que ele fosse até Faraó e até o povo dele para dizer que eu vou te usar para tirar o meu povo do Egito. Aí Moisés falou: olha, uma vez eu tentei fazer isso quando eu tinha 40 anos de idade e o povo
não me reconheceu não como autoridade. E como é que eu vou lá para falar isso? Eles vão me perguntar: quem é esse Deus que te mandou? Eu vou dizer para eles o quê? Quem é esse Deus? Peraí, né? Peraí. Então, versículo 13, Êxodo 3, versículo 13: Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Qual é o nome de Deus? Aí disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Irmãos, quando Deus apareceu a Moisés, Deus apareceu a ele como Deus, eu sou. Esse Deus, eu sou, irmãos, é traduzido na nossa Bíblia em português como Jeová. Na verdade é uma tradução que muita gente não gosta, tá? Esse nome Jeová, mas ele é mais perto de Yahvé, né? E na verdade são 4 consoantes sem vogais em hebraico, e não dá para pronunciar esse nome. Precisa acrescentar vogais para pronunciar esse nome. Mas esse nome significa eu sou. Amém. Eu sou o que sou. Amém. Irmãos, dá uma olhada, nem Abraão conhecia Deus com esse nome, sabia disso? Dá uma olhada no capítulo 6 de Êxodo, versículo 2. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, que é o El Shaddai, mas pelo meu nome Yahvé não lhes foi conhecido. Abraão, Isaque e Jacó, eles conheciam Deus como El Shaddai, mas não conhecia como Yahvé, que é o Jeová. Não conhece Yahvé. Na verdade, irmãos, se transliterar nosso abecedário, seria YHWH. O nome de Deus seria YHWH. Não dá para pronunciar, não tem vogal aqui, mas esse é o nome, né, que Deus mostrou-se como o eu sou. Bom, irmãos, depois de falar tudo isso, eu tenho muita coisa para avançar ainda, né? Não sei se vocês querem que eu vou continuar ou paro por aqui. Deus usou Cristo para nos reconectar com Ele, manancial de águas vivas, o El Shaddai, o eu sou, o Espírito, não é isso? Lembra quando Jesus falou com a mulher samaritana: dá-me dessa água, mas se você beber dessa água, tornará a ter sede. Mas se beber da água se alguém beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, essa água será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas por que o homem vive miseravelmente? Então, porque não vive no Espírito. Não é mesmo, irmãos? Nós estamos tão habituados a viver na carne. A gente precisa viver mais no Espírito. Porque no Espírito, irmão, nós podemos nos reconectar com esse Deus maravilhoso que eu falei até agora. Tá bom? Bom, então vamos assim, colocar um ponto aqui, tá? Só que Cristo, para trabalhar em nós, irmãos, na sua igreja, Cristo também vai ter muita dificuldade, porque nós somos difíceis, nós ainda insistimos em viver na carne, nós ainda somos muito naturais. Quem confessa que ainda é muito natural, ainda anda muito na carne, nós ainda temos muita coisa, não é isso? Que não está de acordo com a vida santa de Deus. Que fazer? Qual a maneira de Deus trabalhar em nós? Irmãos, graças a Deus, Cristo
ele também tem uma carta na manga. Ele também tem um mistério. Esse mistério ele também desvendou. Eu acabei de ler em Efésios 1 e agora em Efésios 3, como fala? Efésios 3. Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Tem outro mistério, irmão, esse mistério é a igreja. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados, potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não sei se você entendeu aqui. Deus não tem como lidar com o homem sem Cristo, mas Cristo veio. Amém. Cristo veio, se tornou o Espírito. Amém. E conectou o homem novamente a Deus. Então Cristo, Ele agora está com a tarefa de trabalhar em nós, para Deus, de usar a igreja para encabeçar todas as coisas de volta para Deus. Mas eu chamaria isso de missão impossível. Missão impossível. Como é que Deus vai fazer isso? Como é que Cristo vai fazer isso? Se no Antigo Testamento não se conseguiu fazer isso no homem, como é que vai conseguir fazer isso? Irmãos, Cristo precisa desse mistério. Cristo precisa da igreja. Sem a igreja, Cristo também não tem como trabalhar no homem. Você sabia disso ou não? Tem gente que fala, não, eu não preciso da igreja. É muito difícil aqui relacionamento com os irmãos, né? Quando eu veio para a reunião da igreja, eu chego tarde e saio mais cedo para não ter que conversar com ninguém, né? Eu vivo muito bem sozinho com Deus. É possível isso ou não? Não, eu leio a Bíblia em casa, né? Eu tenho uma comunhão maravilhosa com Deus, né? Você ouviu alguém falar assim? Eu leio a minha Bíblia, eu tenho muita comunhão com Deus, eu estou muito bem, sozinho, muito bem. Mas não existe isso, porque Deus não consegue trabalhar no homem sem Cristo. E Cristo não consegue trabalhar no homem sem a igreja. É ou não é? E graças a Deus, irmão, que nós temos a igreja. Imagina eu e você, irmãos, a gente recebeu a salvação, o perdão dos pecados, recebemos até a vida de Deus, nos tornamos filhos de Deus, mas soltos, cada um por um canto, cada um de um lado. Você acha que Cristo tem jeito de nos transformar, trabalhar em nós? E ainda mais, o propósito eterno de Deus é fazer de nós, irmãos, uma igreja edificada. Amém. Uma igreja gloriosa. Amém. Uma habitação de Deus no Espírito. Amém. O novo homem. Amém. Uma família de Deus. É tudo uma coisa coletiva, não é uma coisa individual. Irmãos, Cristo não consegue alcançar o propósito eterno de Deus, irmãos, sem a igreja. Por isso, irmão, você e eu precisamos dar valor para a igreja. Amém. A igreja é muito, muito importante. Ó Senhor Jesus. E agora? Precisamos amar as reuniões da igreja. Precisamos amar as atividades da igreja. Amar os irmãos. Graças a Deus pelos irmãos tão diferentes. Nós somos muito diferentes, não somos? Graças a Deus por essa diferença. Somos membros do corpo de Cristo. Aí que entra, irmãos, Cristo tem dois desafios. O primeiro desafio é transformar-nos. Somos homens carnais, estamos acostumados a andar na carne. Deus quer nos transformar para andar cada vez mais no Espírito. Certo? Mas outro desafio é maior ainda. Deus precisa nos edificar juntos, colocar juntos, e nós nos tornamos um edifício,
uma igreja edificada. Em Mateus 16, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Essa igreja é a igreja edificada. Portanto, irmãos, falta um processo, que é a edificação da igreja. Como fazer isso, irmãos? Como Cristo vai fazer isso? Irmãos, quando fala de edificação da igreja, eu falei lá em João Pessoa, falei ontem em Natal, irmãos, fala da edificação da igreja, vem a nossa dificuldade de relacionamento. Nós temos muitas dificuldades de relacionamento. Se você olhar para o livro de Efésios 1, 2 e 3, capítulos 1, 2 e 3, fala da visão de Deus, da economia de Deus, não é isso? De como Deus vai fazer a sua obra. Só que quando você chega no capítulos 4, 5 e 6, você vai ver a maneira prática de Deus fazer isso. E a maneira prática passa necessariamente pelos relacionamentos. É ou não é? Não fale mais a mentira um com o outro. Fale a verdade com o seu próximo, porque sois membros uns dos outros. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Como é que é? Não deis lugar ao diabo. Você que furtava antes, não furte mais, né? Antes trabalhe, e com a sua mão, trabalhe com a sua mão, e também você terá com que acudir ao necessitado, não é? Então, irmãos, tudo é problema de relacionamento. Ó Senhor Jesus, aquele que, longe de vós, toda ira, cólera, amargura, gritaria. Quem aqui ainda grita em casa? Não precisa levantar a mão, não. Quem ainda bate na mulher? Não precisa levantar a mão, não. Qual a mulher que bate no marido? Qual é a mulher que bate no marido? Uau! Irmãos, desce a esse nível prático no relacionamento. Irmãos, aí eu pergunto para você, Cristo então tem a função, vamos dizer, tem a missão, a responsabilidade de nos edificar. Como Ele vai nos edificar? E que é edificação? Que edificação? Pelo fato de nós estamos juntos na reunião, é edificação? Pelo fato de nós andarmos juntos, é edificação? Então, que é edificação? Esse edifício aqui, esse edifício, todos os materiais de construção que foram usados nessa edificação, vocês compraram em loja de material de construção. E quando estavam em forma de materiais de construção, estavam estocados, soltos, nas prateleiras, no canteiro de obra, não é assim? Soltos. Aí você comprou, escolheu e comprou, selecionou. Mas o fato de você juntar o material de construção, colocar junto, isso é edificação? Não. Isso é estoque. Você estocou juntos. Por isso, irmão, não é só pelo fato de eu estar junto do lado do irmão, é edificação. Então a edificação passa por um processo. Precisa de um processo para estar edificado um com o outro. Deus é sábio demais. Amém. Por isso Ele nos colocou juntos na vida da igreja. Amém. Ele sabe que a gente precisa de relacionamento, né? Agora, se eu fugir de relacionamento, não vai haver edificação nunca. Eu vou usar casamento, posso usar casamento como exemplo? Porque do casamento você pode ampliar para edificação entre os irmãos. No casamento, Deus colocou marido e mulher juntos. Deus deu
uma colher de chá, né? A colher de chá é a paixão entre os dois, né? Puxa, os dois, um dia, aquele, como é que é? Amor à primeira vista. Quem teve amor à primeira vista, né? Algum tipo de amor vai amadurecendo pouco a pouco, nasce devagarinho, mas alguns são mais fortes, e já amor à primeira vista. Bom, então, irmãos, duas pessoas se amam, começa um processo químico ali, não é isso? Há uma atração química entre os dois, e aquela paixão, irmãos, fez com que os dois, enquanto namoravam, não é isso? Fizesse juras de amor até o final da vida. Eu falei isso para minha quando era namorada ainda, minha namorada, hoje minha esposa. Eu me lembro ainda até hoje, sentado na calçada, né, numa cidade chamada Mairiporã, sentados ali na calçada, juras de amor. Eu falei, nós dois vamos envelhecer, né, sempre juntinho, né, até de cabelos brancos, não é isso? Nós vamos estar juntos, né, tal. Mas não passa muito tempo, já vem a primeira briga, não é isso? Na lua de mel mesmo, já começa. Esse cabelo fica branco rápido. Né? Nem está branco ainda, já começa. Irmãos, Deus, Ele permite primeiro um processo de atração entre as duas pessoas, porque os dois ainda, enquanto está nesse processo de paixão, de atração, estão dispostos a pagar o preço, não é isso? Eu não sei se vocês ouviram contar a história. Uma vez marquei um encontro com ela. Naquele tempo não tinha celular, não tinha essa facilidade de comunicação, e antes de eu chegar, sei lá, veio uma grande chuva, uma tempestade que inundou tudo, a passagem de onde eu estava para onde ela estava. Irmãos, eu tive que ir quase que a nado para poder avisá-la de que ela ficou esperando um tempão lá, porque não estava entendendo, porque não aparecia, né? Então, irmãos, quando você está nesse processo de namoro, você paga qualquer preço. Não paga qualquer preço? Ó Senhor, porque Deus permite essa química, essa atração e tal, aí você paga o preço. Irmãos, você tem que aproveitar enquanto está pagando o preço, ainda você paga o preço, tem que construir alguma coisa mais sólida. Se o seu casamento fosse só de conto de fadas, só dessa história de romance, irmãos, não tem nada construído solidamente. Quando acaba a paixão, acabou tudo. Aí vai passar um dia e falar, olha, eu não sei mais o que vai acontecer, não amo mais você, tenho mais amor, não posso fazer nada, tchau, não é? Então precisa edificar alguma coisa. E como é que se edifica? Entre duas pessoas, um casal, como é que se edifica? Irmãos, nós temos ou não temos desafios de relacionamento todos os dias? Tem ou não tem relacionamento? Que bom se a gente pudesse nos relacionar que nem que se relaciona no Facebook, como se relaciona no WhatsApp, no Instagram, não é isso? Né? Eu monto o meu perfil para todo mundo ver, né? Eu gosto que todo mundo comente positivamente, curta, né? O Pedro, maravilhoso, muito bom, tá, você fica todo contente. Aí vem um comentário negativo, aí ele insiste em comentar negativo, aí começa a crítica, começa a falar tal. Irmãos, o que você faz com um cara desse? Um cara chato desse? Como é que você faz? Deleta, né? Então, irmãos, o relacionamento virtual é muito fácil. É só com clique, tchau, nunca mais. Irmão, imagina só se o nosso relacionamento conjugal fosse assim. A gente pudesse, tá? Você está me enchendo a paciência, um clique, tchau. Nunca haveria a edificação. Vocês estão entendendo? Nunca haveria edificação. A geração nova, irmão, está vindo aqui com todo mundo, né? Eu entro no metrô, eu gosto de andar, lá em São Paulo só ando de metrô, só ando de ônibus. Entro no metrô assim, irmãos, quase que 100% das pessoas estão ali, ó.
E tudo mídia social, não é isso? Tudo ali. Responde um, responde outro, responde... Não. Irmãos, essa geração não sabe o que é um relacionamento real. E quando enfrenta dificuldade de um relacionamento real, foge. Porque tem medo do relacionamento real. Irmão, se você não enfrentar o relacionamento real, você nunca vai haver edificação nesse relacionamento. Vocês concordam comigo? É fácil quando, né? Quando tudo são flores. Mando flores para ela. Vamos jantar, né? Vamos comer no McDonald's, né? Quando não tinha muito dinheiro mesmo naquele tempo. E, certo? Mas quando acorda junto, tem conta para pagar, tem limpeza para fazer em casa, tem filhos ali, tem fralda para trocar, irmão, aí começa a complicar as coisas. Irmãos, quem está disposto, irmãos, a enfrentar relacionamento? Quando eu digo enfrentar, irmãos, é aceitar dificuldades, aceitar desafios de um relacionamento. Eu estou dizendo você que está no Senhor, você que está ligado à cabeça. Eu não estou falando de uma ajuda de autoajuda. Eu estou falando nós que vivemos na presença do Senhor. O que a gente faz, irmãos, para enfrentar um relacionamento real? Veio um problema, magoou você, alguma coisa tornou você se ofendeu. O que você faz? Não deu certo, vamos separar. Essa atitude é alguém que foge do relacionamento, não quer edificação. Irmão, essa não é nossa atitude. Segunda atitude, eu vou dar um jeitinho para viver com ela, com ele, não é isso? Eu já sei que ela é desse jeito, eu não vou criar atrito com ela, não vou me conflitar com ela. A gente vai dar um jeito, os dois vão vivendo como dois amigos até o final da vida. Assim, tá bom, tá. Não precisa ter muito mais ligação entre mim e ela, não é isso? Eu estava no ônibus, aí um cobrador e motorista ficam conversando entre si, alto, né? Todo mundo ouve ele e tal. Aí o cobrador fala: hoje de manhã a minha mulher perguntou às 8 horas, para onde você vai? O que você vai fazer? Aí eu disse para ela: te interessa, menino? Te interessa, mulher? O que eu faço não te interessa? Né? Aí ela perguntou: você pagou aquela conta? Eu falei: não paguei ainda, mas o dinheiro está na gaveta. Eu não gastei dinheiro, não, está na gaveta. Então eu vou pagar, porque a mulher tem medo que ele gaste, né? Então, eu vou pagar então. É um favor que você me faz. Então, contando vantagem, tratando mal a mulher, como se fosse a grande vantagem. Irmão, não é assim o casamento de hoje. Depois que passa aquela fase de flores, começa a haver esse tipo de relacionamento que vai levando até onde der. Irmão, você quer levar um relacionamento desse jeito? Não. Claro que não. Tem gente que consegue conviver até 70 anos de idade, 80 anos de idade, irmãos, só que convive, se sabe, continua dois indivíduos não edificados. Irmão, nós precisamos edificar-nos. Amém. Precisamos edificar. Amém. Surgiu um problema, uma ofensa, uma insatisfação, alguma coisa que vocês não concordam, o que faz? Não adianta abrir a boca em você mesmo. Se abrir a boca é discussão sem fim, não é verdade? Então o que você faz? Chama o Senhor, chama o manancial de águas vivas, chama o Deus provedor, chama o El Shaddai, chama o Eu Sou, usa o Espírito, não é? Põe Jesus no meio e vai enfrentar. Não fuja dos problemas, vai enfrentar o problema, mas não é enfrentar discutindo, não é enfrentar com luva de boxe,
MMA, né? UFC, né? UFC. Não, irmãos, chamar os dois na presença do Senhor. Oh, isso aqui me deixou chateado, mas eu não estou aqui para brigar com você. Quero, junto com você, a gente passar por esse problema, levar isso diante do Senhor. Eu sinto que nós precisamos ser edificados, né? Precisamos, não podemos. Ali o Efésios, Senhor Jesus. Efésios 4, 26. Esse é um princípio. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Irmão, esse é um princípio, sabia? Esse é um princípio. O que é isso? Aqui Paulo fala para não se pôr o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, não deixe o seu descontentamento, não deixe a sua insatisfação, não deixa você que foi ofendido ficar com essa ofensa depois que o sol se põe. Quando o sol se pôr, você já tem que resolver. Porque depois que o sol se põe, não resolveu, você deu lugar ao diabo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, irmão, não deixa para amanhã o que pode resolver hoje. E como é que resolve hoje? Briga? Não. Irmão, hoje não é difícil. O casal na cama, não é isso? Todo mundo, cada um com seu celular, não é isso? O casal na cama, vocês estão. Não consegue nem conversar, porque se conversa, briga, né? Então, seria no celular. E depois, tchau, vira as costas e dorme. Dá para conversar? Dá para conversar no Senhor? Dá para levar tudo à luz do Senhor? Porque hoje parece que não tem nada para conversar, mas amanhã, quando estourar o problema, 10 anos atrás você fez isso comigo, 5 anos atrás você fez isso, semana passada você fez isso comigo. Por quê? Porque não tratou na hora, acumulou. Não é mesmo, irmãos? É assim que a gente não edifica. E não edificando, você vai permanecer sempre só. Você sabia disso? Você é um indivíduo só. Se você não é um pedaço de tijolo colocado nessa parede aqui, já passado por processo de edificação, esse pedaço de tijolo está solto. Qualquer um pode esmagar, pode passar por cima dele, pode levar embora. Mas quem está edificado não está só mais. Quem está edificado está sólido. O casamento tem que estar assim, sólido. E não dois indivíduos que podem facilmente ser separados. Então não fuja dos problemas, da dificuldade, do desafio de relacionamento. Leva tudo na presença do Senhor. Não deis lugar ao diabo, não deixe acumular. Você sabe que se você deixar acumular, mas isso aqui é um problema muito leve, não vou me preocupar com isso não. Uma folha. Amanhã, mais uma coisa. Isso aqui também é um problema muito leve. Então, depois de 1 mês, 2 meses, você está com 50 quilos de papel acumulado. Irmãos, isso vai arruinar o casamento. Não deixe acumular. Não deixe acumular. Eu estou falando de casamento, mas na verdade eu estou me referindo à edificação da igreja. Entre nós mesmos. 2 irmãos que servem. Tem dificuldade? Irmãos, a gente tem que buscar edificação. Trazer o Senhor do meio. Na luz do Senhor, vamos enfrentar o problema. Você me disse isso ontem, né? Eu não quero levar desaforo em casa, não é isso não, tá? Você me disse aquilo, eu quero que você saiba, eu não fiquei satisfeito, mas fiquei orando diante do Senhor. O Senhor me deu coragem. Não, eu quero ficar limpo com você. Vamos levar isso na luz do Senhor. Depois, irmãos, o Senhor vai edificar vocês. Não é mesmo? Os irmãos que servem, as irmãs que servem, as esposas dos irmãos que servem, não é? Irmão, nós temos muitos problemas. Se a gente hoje, irmão, não enfrentar, o Senhor não tem como nos edificar.
Mas graças a Deus, nós temos o Deus provedor. Nós temos a vida da igreja. Você saber que você está no melhor lugar. Melhor lugar. Hoje eu ainda estava conversando com o Jobson, né, Jobson? Cada um de nós veio para a vida da igreja, um mais esfarrapado que outro. A gente parece aquele exército de Davi. Como é que era? Davi, no exército de Davi só tinha endividados, amargurados de coração, do espírito. Que mais? Se achava em aperto. Quem está em aperto? Quem está endividado? Quem está amargurado de espírito? Somos nós todos. Lucas 10, é Lucas 10 que tem aquela história do homem que foi ferido. É Lucas 10? Ferido pelos salteadores? Era Lucas 10? Você o enciclopédia ambulante? Mais ou menos. Um homem foi ferido pelos salteadores. Você sabe quem são os salteadores? Lá em João 10, ali fala do ladrão, não fala? O versículo 10 fala do ladrão, mas o versículo 8 fala de salteadores e ladrão, sabia? Dá uma olhada lá, salteadores e ladrão. Esse salteador é mesmo o salteador de Lucas 10. Satanás e os seus principados e potestades e os demônios, irmãos, estão massacrando o homem, porque ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O que eles estão fazendo? Irmão, eles não têm dó nenhuma da humanidade. Todos nós, irmão, aparentemente eles nos tratam bem, o mundo, parece que o mundo nos trata bem, na verdade estão nos ferindo, machucando. Irmão, um vem mais ferido que o outro para a igreja. E o Senhor, como um bom samaritano, Ele foi o único que passou lá. Porque o sacerdote passou, não é comigo não vou mexer com isso. Aí passou o levita, também não é comigo. Mas o samaritano passou por ali, que se agachou, limpou ferimentos, não é isso? Passou óleo e vinho. Sabe o que é óleo e vinho? É espírito e vida. Espírito e vida. Ele nos curou, nos limpou, nos deu vida. Ele colocou sobre o seu próprio animal, levou para onde? Uma hospedaria. E hospedaria quem é? É a igreja, a vida da igreja. Irmãos, eu e você estamos sendo curados. Estamos ou não estamos sendo curados? Me dá vontade de falar para vocês. O dinheiro que você gastaria com psiquiatra, psicólogo e tal, põe na caixa de oferta. Porque aqui o tratamento é de graça. É ou não é? Deus está curando cada um de nós. A gente vem todo machucado pelo mundo, mas irmãos, você aqui tem o melhor lugar para Deus cuidar de você. Ele ainda falou assim: olha, eu vou, mas cuida dele, põe na minha conta. E deixou 2 denários, não é isso, né? Foi, você que é enciclopédia ambulante. Ele parece que deixou 2 denários, não é isso? Para hospedeiro, não é isso? Mas se não der esse dinheiro, eu te pago mais. Você sabe o que é esse dinheiro? Hein, Jobs, sabe o que é esse dinheiro? É a gratificação que o Senhor nos dá. É aquilo que você está falando. Quando você cuida de alguém na igreja, quando vê depois o progresso desse irmão, você vê um progresso de um casamento quase desfeito, e de repente no Senhor restaura, é restaurado, e o irmão fica útil na igreja, a irmã também serve com vigor na igreja. Você sabe que isso é gratificante. Quando o relacionamento, você passa por um desafio do relacionamento, depois você vence o desafio, o que produz edificação, isso é gratificante. Eu não é gratificante? Isso é o dinheiro que o Senhor paga para você, sabia? Pelo fato de você estar cuidando dos irmãos,
o Senhor te dá essa satisfação. Isso que te motiva a servir mais ao Senhor. E o Senhor te pagando, sabia? Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Irmãos, eu não tenho mais tempo, já falei muito, já tem muito tarde, e infelizmente eu não terminei o que eu queria falar, mas sim, só terminar esse versículo aqui, ó. Esse versículo. Senhor Jesus. Efésios 5, eu vou ler versículo 25 para vocês. Maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, porque Cristo deseja apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aí no versículo 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Irmãos, eu só queria terminar até aqui, pelo menos dá para terminar até aqui. É só para mostrar para você, irmãos, Cristo está cuidando da sua igreja com todo cuidado. Ele sabe que nós somos seres fragilizados por esse mundo, maltratados, né? Viemos com muitos defeitos, muitas dificuldades, né? Muitos foram muito danificados, outros menos. Mas, irmãos, de qualquer forma, todos nós estamos sendo curados aqui. Estamos sendo muito ajudados aqui. Irmão, antes a nossa vida não tinha nenhum sentido. Hoje, irmão, nossa vida tem sentido. Nós estamos aqui, irmão, cuidando do grupo familiar. Estamos aqui cuidando de outros casais. Estamos cuidando de outras pessoas. Vendo cada pessoa sendo curada. Vendo cada casal, né, sendo restaurado o casamento. Irmãos, essa alegria ninguém tira de nós. Isso é gratificação que o Senhor nos dá. É ou não é? E com tudo isso, irmãos, infelizmente não tenho mais tempo, mas com essas pequenas experiências, o Senhor está nos edificando. Irmão, nós somos uma igreja edificada. Satanás não consegue mais mexer conosco. Sabe por que Satanás consegue tirar você da igreja? Porque você está solto. Mas quando você estiver assim, ó, edificado aqui, ó, esse prédio aqui todo edificado, Satanás não consegue mais mexer com você, porque você está edificado com os irmãos, e o seu casamento é edificado, seu casamento é sólido, porque você não está só. Irmãos, quem não aceita edificação se sente só e se sente inseguro. Eu não me sinto inseguro, porque eu tenho a igreja, eu tenho os irmãos, eu estou solidamente edificado com os irmãos. Amém. Jesus é o Senhor.